Olá, boa tarde, tudo bem? Graça e paz. Quero falar um pouquinho hoje sobre um assunto bastante importante na área de libertação e cura interior, quando ministramos sobre heranças, que é a questão das bênçãos ou maldições, que a gente chama da bênção hereditária. E para termos a bênção hereditária em nossas vidas, nós precisamos tratar com relação às maldições, renegando, renunciando às maldições, pedindo perdão a Deus por identificação, por aquilo que nós entendemos, que nós identificamos, que trouxe maldição na nossa linhagem familiar, na área de maldições familiares. Quando ministramos esse assunto nos nossos seminários, eu sempre falo sobre espíritos familiares. O que são espíritos familiares? Então eu quero ler aqui um capítulo do livro que eu escrevi, chamado A Quebra da Maldição Hereditária. Escrevi no ano de 2009, atualmente eu tenho ele disponível em PDF, acredito que em breve eu poderia ter ele também impresso. Mas eu quero ler aqui exatamente como eu escrevi, porque eu creio que foi muito inspirado por Deus, né, ao escrever esse livro. Com certeza o Espírito Santo me trouxe revelações pautadas na Palavra de Deus. Sempre a revelação tem que ter uma pauta, né, tem que ter uma segurança, tem que ter uma concordância com a Palavra de Deus. E aqui no capítulo Espíritos Familiares, eu quero falar o que está escrito. Quero ler exatamente como eu escrevi aqui, o capítulo 3 do livro, A Quebra da Maldição Hereditária, que é o capítulo Espíritos Familiares. A maldição, visitação de Deus contra o pecado é transportada pelos espíritos familiares. Eu sempre digo, quando alguém peca, ele pode dar conexão ali, ligação, criar vínculo com demônios naquela área que ele pecou, seja qual área for, aqueles demônios virão ali agir na vida dele com o direito legal dado por ele próprio naquela área em que pecou. Na questão aqui das maldições, das heranças, como funciona então? Quando há a junção da semente do pai com o óvulo da mãe, aí o ser ali, ele está sendo gerado, gestado, o sopro de vida entra nele e ali vem um registro no seu DNA espiritual de todas as heranças, daquilo que os pais, avós, bisavós, até 4 gerações passadas fizeram, que não foi tratado diante de Deus. Então, a maldição, visitação de Deus contra o pecado é transportada por esses espíritos familiares. Você pecou, você está atraindo demônios para estarem lá te escravizando naquela área que você pecou, até que você se arrependa e quebra o direito deles, porque os demônios só vêm onde um direito legal foi dado a eles. No caso aqui das heranças, você não precisou ter pecado, você vai se identificar, vem dentro de você ali no seu DNA espiritual um registro daquelas iniquidades, das maldades praticadas através de pecados, transgressões, quebra de lei, mandamento de Deus, por seus familiares, por seus pais, avós, bisavós e demais antepassados, quer vivos ou não. Isaías 8,19 faz referência a espíritos familiares. Eu vou ler nessa versão que diz assim, SBTB. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiliem e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? Aqui ela faz referência aos espíritos familiares, os espíritos que estão lá na linhagem familiar. Um exemplo, lá atrás, imagine que um antepassado seu, há gerações atrás, ele tinha um alambique. Ele fabricava, produzia bebida alcoólica, cachaça. Ele fez dinheiro com isso. Dinheiro que provocou maldição em pessoas, provocou vício em pessoas. Então ele tem ali, na linhagem familiar, ele deu direito a um espírito familiar na área de vícios. As gerações foram passando e nesta geração atual, ele pode ser não mais um vício de bebida, um problema financeiro somente. Ele pode ser um vício numa outra droga, uma droga, digamos assim, mais usada agora, das mais modernas que existem. Então, ele vai se modernizando, digamos assim, ele vai usando de situações que estão aí nesse mundo contaminado. Então, os espíritos familiares derivam do seu nome de sua característica principal, a familiaridade. Na Bíblia se associam a necromancia, que é culto aos mortos, a adivinhação, feitiçaria e médiuns espirituais, por práticas com o ocultismo. Toda prática de ocultismo feita por nossos antepassados traz, então, o direito legal da ação dos espíritos familiares em toda a linhagem familiar, até que se leve diante do Senhor isso, baseando-se em que Jesus já fez maldição por nós na cruz do Calvário. Gálatas capítulos 3, versos 13 e 14, se identifique, se arrependa por identificação, renuncie a isso, quebra esses vínculos e declare que a maldição está quebrada em nome de Jesus. Então são espíritos que se fazem passar por pessoas falecidas da família. Esses espíritos acompanham os membros de geração em geração, causando os mesmos problemas e influenciando no comportamento,
quando um elemento da família falece, eles imediatamente procuram seus sucessores. Então uma pessoa tombou, morreu, faleceu. Aqueles demônios, aqueles espíritos familiares, os demônios familiares que estavam ali agindo na vida daquela pessoa não foram sepultados juntos, eles não morreram. Lembre-se que estamos tratando aqui com os mesmos espíritos caídos, espíritos imundos, demônios, que estavam lá, que enganaram Adão e Eva no Éden. E então, eles com mais de 6 mil anos de experiência de roubar, matar e destruir o ser humano. Então eles vão passar para a linhagem ali como herança de maldição. Então espíritos de vícios, de morte violenta ou prematura, de acidente, de rejeição, de depressão, de adivinhação, entre outros, eles vão se transferindo de geração em geração. Porque qual é o alvo de Deus Pai? O alvo de Deus Pai é que todas as famílias da Terra sejam benditas, sejam abençoadas. Qual é o alvo de Satanás que veio para roubar, matar e destruir? É que todas as famílias da Terra sejam malditas, ou seja, amaldiçoadas, estejam debaixo de efeito de maldição. Na Bíblia, muitas vezes, esse termo, espíritos familiares, foi traduzido por espíritos adivinhos ou necromantes. Porém, na versão King James está bem clara conforme estas passagens que eu vou citar agora. Não vos voltareis para os que têm espíritos familiares para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor. Levítico 19, verso 31. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que chilreiam e murmuram, respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso, a favor dos vivos, consultará os mortos? Isaías 8,19, que já tinha lido antes. Concluímos que os espíritos familiares não passam de demônios. Os médiuns que invocam os mortos e os adivinhos que fazem leituras de cartas, horóscopos, quiromancia, leitura de mãos, búzios e outras atividades parecidas, assemelhadas a estas, são influenciados e dominados por esses demônios familiares, ao ponto de que alguém pode erroneamente estar numa sessão espírita e lá ele falar, olha, você quer conversar com seu avô, com seu bisavô, com tal pessoa, e um demônio vai ali fazer de conta que é aquela pessoa, inclusive imitando a sua voz, a sua forma até de falar, de gesticular. Assim, na primeira vez que algum antepassado praticou pecados em determinada área, conforme falei anteriormente, como por exemplo pecado sexual, ele liberou um espírito familiar para acompanhar as gerações e trazer prejuízo exatamente nesta área, permitindo assim a perpetuação da maldição. Então eu sempre digo, você precisa ver as raízes espirituais. É como uma árvore, você vê uma árvore, você não está vendo ali acima da terra, além do seu caule, né, do seu tronco, os galhos, as folhas, os frutos. Os frutos aqui podem ser pecado e maldição. Mas se você olhar somente para o fruto e não olhar para a raiz, que é aquilo que você não está vendo porque está abaixo da terra, você não vai ter uma solução para pecado e maldição. Então tem que ser exterminada, extirpada, então, na sua raiz, aquela iniquidade que provocou, liberou a ação, o vínculo com estes espíritos familiares. Quando uma pessoa morre, o corpo cai por terra, mas os espíritos, neste caso alojados por trás das maldições, transferem-se a outras pessoas da família, para continuar a atuar dentro da linhagem familiar. Podemos trazer alguns exemplos bíblicos de casos de atuação de espíritos familiares, como nas duas passagens a seguir. A primeira envolvendo Abraão e Sara e a outra Isaac e Rebeca. Gênesis capítulo 20, no verso 22, está escrito, disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã, assim pois Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Gênesis capítulo 26, no verso 7, perguntaram-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse, a minha irmã, pois temia dizer a minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Nesses dois exemplos aqui, vemos claramente o pecado da mentira na vida de Abraão e já em seguida a atuação do espírito familiar da mentira através da vida de Isaac, filho de Abraão, uma mostra evidente da forma de atuação destes espíritos de maldições nas gerações. Então a pergunta que nós podemos fazer aqui é como está essa questão na sua linhagem familiar? Qual é o ciclo da maldição na sua vida, na vida da sua família e da sua parentela? Quais são os fatores repetitivos de pecados e iniquidades não tratados ainda
debaixo do sangue do Cordeiro Jesus. Como você vai quebrar essa maldição, então? Se arrependendo, Senhor, eu me arrependo porque na minha linhagem familiar eu percebo que há. Você pode citar as 4 áreas principais, que são idolatria ou necromancia, que é culto aos mortos, ocultismo, perversão sexual e pactos de sangue. Dificilmente você vai deixar de encontrar essas práticas na sua linhagem familiar. Se identifique, peça perdão a Deus, leia Levíticos capítulo 26, versos 40 a 42, que ali está a receita para a quebra de maldição, e se aproprie daquilo que está em Gálatas capítulos 3, versos 13 e 14, onde diz que Jesus se fez maldição por nós. Então eu declaro em arrependimento, peço perdão a Deus pela identificação por aquilo que eles fizeram, meus antepassados, e declaro que aquela maldição foi levada por Jesus na cruz do Calvário, que estou livre dela e libero a bênção hereditária sobre a minha vida. Ok? Então uma breve reflexão aqui sobre a questão de espíritos familiares. Neste meu canal aqui do YouTube tem outras ministrações de libertação e cura interior, inclusive a ministração de bênção hereditária com as orações ali, são 2 vídeos, no segundo vídeo tem a oração para você renunciar então a pecados de maldição familiar. Ok? Então fique atento, faça essas orações. Se precisar de alguma ajuda, entre em contato conosco. Nosso e-mail está aqui nesse canal, você pode enviar um e-mail que nós estaremos entrando em contato com você. Então Deus te abençoe grandemente e poderosamente em nome de Jesus e até a próxima ministração. Um grande abraço.